Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 4. Nós vamos ver o verso 4, o 13 e o 14. Eu sei que tem aqui no telão, mas se você tiver com a sua Bíblia, procure aí, abra a sua Bíblia, esteja acompanhando também pela Bíblia, porque é importante você manusear as Sagradas Escrituras, amém? Não existe nenhum misticismo nisso, mas é que nós precisamos saber lidar com a Bíblia, né? Manejar bem a palavra, né? Amém, queridos? Diz a palavra então, Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Agora o 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aí. Pai Santo e bendito, nós queremos nos colocar diante de Ti, debaixo da Tua autoridade. Na verdade, Senhor, nós só estamos aqui por causa da Tua misericórdia, Senhor. E o fato de termos o privilégio de abrirmos a Tua palavra para meditar nela é algo, Senhor, que transcende o nosso entendimento. A importância da Tua palavra em nossas vidas para trazer vida abundante a nós. Então, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender os Teus propósitos nesta noite, através da revelação da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria, antes de nós entrarmos no texto, raciocinar alguma coisa com você. Vamos usar aqui o pronome mais pessoal, né? Quando nós encontramos ao Senhor Jesus Cristo, o que é que aconteceu com a nossa vida? Muitas vezes o fato de nós encontrarmos a Jesus, ou seja, nós não conhecíamos a obra redentora, salvadora de Jesus, e de repente, através de um culto, ou de uma palavra, ou de uma pessoa, nós conhecemos a Cristo e o plano de salvação que a Bíblia nos oferece. E isso nos abre horizontes enormes, né? Coisas grandiosas de Deus. Todavia, muitos de nós temos como já toda a obra de Deus realizada pelo simples fato de termos conhecido a obra de salvação. Isso é um grande problema que nos impede do crescimento espiritual. Então nós ficamos estagnados espiritualmente, baseados somente numa informação verdadeira, a qual nós cremos, não é? Mas que não produz em nós crescimento espiritual. Então seria assim, prático nós pensarmos, quais são os pilares de uma vida cristã saudável? Quais são os pilares? O que norteia a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã? Isto são coisas, são fundamentos. Quando nós falamos de pilares, nós estamos falando de colunas, ou podemos falar também de fundamentos, alicerces. Então existe um alicerce da vida cristã. Isso é muito ministrado na classe de integração. Por falar em classe de integração, todos vocês que estão chegando à igreja, que pretendem congregar aqui conosco, é um prazer enorme, vocês precisam passar por essa classe de integração. Então, nós estamos aguardando que todos façam a inscrição para nós darmos início na classe. Então, por favor, não deixe para depois. Ao sair aqui no final do culto, aqui no balcão, vai ter uma pessoa colhendo o seu nome, ok? Então, nós precisamos desse alicerce. Vamos pensar alguns, mas vamos pensar, nem vou citar aqueles da classe de integração, né, mas fazer concorrência com o Milton, mas vamos pensar, em primeiro lugar é a fé, o arrependimento,
a vida de oração, a vida de comunhão uns com os outros, o envolvimento com o reino de Deus. Tudo isto, nós podemos falarmos muitas outras coisas, mas todas essas coisas são básicas para nós nos envolvermos com o nosso chamado. Ou seja, quando nós encontramos a Cristo, não foi o fato de nós encontrarmos, na verdade Ele nos encontrou. A Bíblia diz isso, Ele nos amou primeiro. Então, quando Ele nos encontra, não nos encontra somente para dizer, olha, você está salvo, pode continuar a tua vida do jeito que você quiser, que você já está salvo. Não, Ele vem com uma proposta. Ele vem com uma proposta de novidade de vida. A Bíblia chama também de vida abundante. Então Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para que nós possamos viver algo novo nele, não é? Então, por exemplo, a vida de oração, não é? A vida de oração. A vida de oração, ela é básica para a vida cristã. Por quê? A vida de oração nos leva a ter contato com Deus para expor a nossa vida a Ele. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a vivência com a palavra de Deus, nos leva a conhecer a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, nossa fé se transforma, se robustece, e nós então podemos crer nos milagres, no sobrenatural, nós começamos a nos mover em Deus, e através dele, ou através do Espírito que Ele nos enviou. Então a palavra de Deus, irmãos, é o principal da vida cristã, é a revelação da palavra de Deus a nós. Muitas vezes nós queremos pegar um atalho, não é? Nós queremos determinadas coisas de Deus, determinadas coisas que o Espírito Santo nos conceda ou faça através de nós, mas sem antes nós passarmos por aquele lugar que é o lugar do conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos os seus princípios, nós conhecemos os seus valores. Esses valores, via de regra, chocam-se com os nossos valores, e nós precisamos então aprender o quê? A nos despojar de nós mesmos, para que a presença de Deus, o mover de Deus, o Espírito Santo comece a coordenar e dirigir as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Então, não tem como nós crermos se nós não conhecermos. Precisamos conhecer profundamente. Quanto mais conhecemos, mais fé nós temos. Então, nós precisamos olhar para isso com carinho. Então, eu poderia escolher qualquer um dessas coisas, ou muitas outras, que são pilares da vida cristã, para nós estudarmos nessa noite, para nós meditarmos, para termos uma palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo um momento onde Deus tem falado muito conosco a respeito da vida de oração, de estarmos aos pés do Senhor. É lógico que o fato de nós buscarmos isto não é simplesmente um desejo de uma pessoa ou de uma igreja, é o desejo do Espírito Santo para nossas vidas, nos ensinar a isso, nos levar a isso. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele fala, principalmente o versículo 13, ele diz que eles entraram, subiram ao cenáculo, onde habitavam lá Pedro, Tiago, João, e eles perseveravam ali, então, unanimemente, em oração e súplicas. E eu fui dar uma olhadinha, pesquisada aqui, só a título de curiosidade. E é bom ser curioso de vez em quando com a palavra de Deus, viu, irmão? Se você vê uma palavra, você começa a pesquisar ela, e você vai perceber que a Bíblia, ela é muito perfeita. A palavra de Deus é perfeita. E a palavra cenáculo, que foi o lugar onde os discípulos foram depois que Cristo foi assunto aos céus, e ali eles ficaram aguardando até que viesse o Espírito Santo. Essa palavra tem como origem a palavra cena, que significa sala de jantar. Sala de jantar. Então, essa palavra ela se repete várias vezes no Evangelho, mas às vezes com significados totalmente diferentes. Eu não vou dar pelo menos um aqui para vocês. Em Lucas 22:12,
Coloque para nós aí, Lucas 22, 12. Nós vemos a palavra cenáculo em destaque aqui. Olha lá, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Foi quando Jesus estava instituindo a ceia, era a última Páscoa, a primeira ceia. Então, essa palavra aqui no grego é anogion. Anogion significa sala superior ou sala de visitas. Não é? No livro de Atos ainda existe outra palavra, num outro momento que eu não anotei ali, uperon, descrito também como sala superior ou a parte mais alta da casa, o terceiro andar, vamos dizer assim. Mas quando nós lemos Atos 2:2, que diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quando nós lemos isso daí, a palavra cenáculo aqui, que é a casa, a palavra que é oikos. Oikos, ela dá a ideia, significa morada, significa relacionamento. Então nós poderíamos olhar para isso e entender que quando o Espírito Santo desceu e veio sobre as pessoas, ele não veio numa sala de visitas, ele veio para fazer morada, não é? Então esse lugar, então nós vamos fazer aqui uma analogia da palavra, esse lugar cenáculo, onde eles perseveravam em oração, aguardando o mover do Espírito Santo de Deus, era e significa um lugar da morada, de relacionamento com Deus, um lugar da manifestação do poder de Deus. Nós podemos fazer essa analogia. Então, amados, o cenáculo foi aquele lugar escolhido pelos discípulos para aguardarem uma promessa que havia sido feita pelo Senhor. Lá em João 16, ele fala que, olha, eu não vos deixarei órfãos. Jesus estava preparando as pessoas, dizendo que ele ia voltar, que ele ia embora. Ele falou, mas eu não vos deixarei sozinhos, vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador, e esse outro Consolador será aquele que vai ensinar a vocês todas as coisas. Ou seja, aquele que desceu lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo que desceu sobre esses que estavam no cenáculo, era aquele que iria ensiná-los a todas as coisas, e que representa o poder de Deus. Então, naquele momento, para os discípulos, o cenáculo era um lugar de esperança. Era um lugar de esperança de ver a promessa de Deus sendo cumprida na vida deles. Ora, se Jesus falou, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles foram para esse lugar, e é lógico que depois que Jesus falou isso, ele também se despediu e foi assunto aos céus, e eles então vão para um lugar, e nesse lugar eles tinham a esperança. E esta esperança é que movia o coração deles em perseverar em oração, até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus. Quantos estão entendendo? Agora, qual era a situação dos discípulos naquele momento, irmãos? Os discípulos, eles conviveram com Jesus durante 3 anos, aproximadamente. Eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres, eles viram surdos ouvirem, eles viram aleijados andarem, eles viram mortos ressuscitarem, eles viram leprosos serem purificados, e para eles, irmãos, aquilo era algo extraordinário, porque sendo eles judeus, eles aguardavam um libertador, eles aguardavam o Messias que viesse e livrasse eles de todo aquele domínio que eles estavam, do domínio romano. Eles estavam subjugados a um governo estrangeiro, eles não podiam viver toda a extensão, com toda a liberdade daquilo que eles poderiam viver. Por que esperança então, irmãos? Qual era o comportamento, o que é que eles estavam sentindo, o que é que eles estavam vivendo? Eu queria que você, ao olhar para essa situação deles,
também comparasse muitas vezes com aquilo que nós vivemos hoje, porque as situações, elas são diferentes, mas a luta e a dificuldade que enfrentamos são as mesmas muitas vezes. Então a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, eles se dispersaram, cada um voltou para suas casas. Pedro voltou para a sua empresa de pesca. Para eles, irmãos, foi uma decepção, uma desilusão, foi uma frustração enorme, porque eles aguardavam positivamente alguém que os libertasse. Então, aquele Jesus que havia prometido o reino dos céus, aquele Jesus que havia feito milagres, aquele Jesus que havia curado enfermos, aquele Jesus que havia trazido tantas esperanças de dias melhores, aquele Jesus agora estava morto. Então você imagina como estava o coração, como estava a mente, como estava o sentimento daquelas pessoas, ao verem aquele homem poderoso em obras, mas que agora estava morto, ensanguentado numa cruz, não existia mais. Irmãos, eles acreditaram nisso de todo o coração, e agora eles viram aquilo terminar de uma forma trágica, na cruz. Ou seja, eles estavam decepcionados. Tem a história de dois homens, dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. É muito interessante você ler aquilo, porque eles estavam voltando para Emaús, vamos dizer assim, um bairro de 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam voltando porque não tinha mais sentido a vida para eles. E Jesus se apresenta para eles já ressurreto, e Jesus começa a conversar com eles, e eles não reconhecem a Jesus, e eles estavam falando exatamente para Jesus o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos 3 dias. E eles diziam: olha, você não sabe o que aconteceu? Você é por acaso um forasteiro, um estrangeiro, e você não sabe o que aconteceu? Que aquele homem poderoso em obras, o qual nós julgávamos que era o Messias, ele foi crucificado, e agora todas as nossas esperanças foram por água abaixo. Nós não temos, eu estou fazendo aqui uma parafrase, né? Mas na verdade, irmãos, a esperada vinda do Messias para eles se tornou num pesadelo. Talvez o coração deles agora funcionava assim: nós vamos ter que esperar um outro Messias, porque esse não era, esse morreu, não é? Mas, irmãos, de repente o que aconteceu? Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a Tomé com outros discípulos, Jesus aparece aos discípulos lá no mar de Tiberíades. E agora aqueles homens, eles poderiam dizer: não, ele é o Messias, ele ressuscitou, ele está vivo. Agora eles estavam, em 3 dias, eles passam por um momento de depressão profunda, de desânimo profundo, mas de repente eles estão alegres novamente, porque agora eles entenderam: não, ele é o Messias, ele está vivo, ele está presente, ele falou conosco, ele partiu o pão conosco. Mas esse mesmo Jesus que se apresenta para eles, agora chega para eles e fala assim: olha, eu vou para o Pai, e vocês vão para algum lugar, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu imagino que nessa hora também eles, novamente, nós vamos ficar de novo sem o Mestre? Nós vamos de novo ficar sem a presença dele? Mas não era ele que ia libertar Israel? Talvez aqueles questionamentos que eles faziam, voltou tudo à tona de novo. Então eles estavam assim, não é? Altos e baixos, altos e baixos. Eles estavam sofrendo com toda aquela situação. Lá em João 16, 5, onde nós... 16:5, Jesus falando para eles: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Agora veja o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Está falando do Espírito Santo. 17.
Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Eles estavam todos confusos, muito confusos, porque uma hora Cristo está fazendo milagre, outra hora ele está na cruz ensanguentado, na outra hora ele ressuscitou, na outra hora ele está indo embora. Então estava uma confusão na mente deles, eles não sabiam como se portar. Então, em meio a essa alegria, Jesus novamente se despede, mas só que agora eles tinham uma esperança. Agora eles tinham uma esperança, existia uma promessa, existia uma esperança. Então, eles sabiam que se eles se mantivessem perseverantes em oração com relação àquela promessa viria sobre eles. Amém, irmãos? Então, em Atos 1,4, não é? 1,4 é onde o Senhor Jesus diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa, tivessem esperança, a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Quando ele estava falando, se reportando ao capítulo, a João 16, que nós lemos. E eles então vão para o cenáculo, aquele era o lugar da esperança, da manifestação, da direção de Deus para a vida deles. Então, se nós formos aplicarmos isto já na nossa vida, o que tem roubado a nossa esperança, queridos? Será que o fato de nós conhecermos pouco de Deus, o fato de nós estudarmos a Bíblia, não traz frustrações na nossa caminhada? Será que as promessas que Deus tem dado a nós, através da sua palavra, será que essas promessas têm sido acompanhadas de perseverante oração? Será que essa promessa que Deus tem para as nossas vidas, nós temos tratado elas com uma expectativa tão grande, a ponto de nós nos reunirmos, como nós vamos fazer agora aqui na sexta-feira que vem, nos reunirmos para buscarmos essas promessas para as nossas vidas? Ou será que nós temos um evangelho que nós achamos que as coisas de Deus são automáticas na nossa vida? Eu sempre cito que no momento daquela promessa que havia ao povo hebreu, que eles teriam uma terra onde manava leite e mel, e eles lutaram para chegar até ali com nações, eles pereceram, uma geração pereceu ali, mas quando eles atravessaram o Jordão, quando eles chegaram do outro lado, se fosse automática, teria falado: olha, agora é só vocês tomarem posse, a terra é de vocês. Mas não, eles tiveram que primeiro enfrentar Jericó, depois eles enfrentaram Ai, depois eles enfrentaram os 5 reis. Agora, irmãos, só que com um detalhe: quando eles alcançaram a promessa, a luta que eles tiveram, eles não tiveram que lutar, o Senhor pelejou por eles. Então, quando nós perseverarmos em esperança nas promessas que Deus tem, quando nós tomarmos posse e entrarmos nessa promessa, o Senhor batalhará por nós. Então, as coisas são tão simples para nós, mas nós muitas vezes complicamos no sentido de querermos fazer as coisas na força do nosso braço, não é? Então nós entendemos, irmãos, que se vivermos uma vida de oração e adoração, nós veremos a manifestação do sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Sim ou não? Se nós vivermos isso. Então sempre, irmãos, vai ter uma condição. As coisas não são automáticas, precisa do nosso envolvimento. Por isso que um dos alicerces da vida cristã é você se envolver com o Senhor, com a obra dele. Então, abra o seu coração, amados, para aquilo que Deus está falando nos últimos dias conosco. Abra o seu coração. Não endureça o teu coração. Abra ele para que Deus possa tratar com a sua vida a ponto de você aprender a descansar nele. Então, nesse ano nós estamos buscando, um tempo de
esperança. E para isso, Deus está nos convocando a ir para o cenáculo. Você está esperando alguma promessa? Você tem alguma promessa que Deus para realizar na sua vida? Então você tem que ir para o cenáculo. Perseverar em oração, não é? Então eu creio que esse lugar, o cenáculo, é o lugar de oração, é o lugar de espera, é o lugar de aguardar o mover de Deus, é o lugar de aguardar o sobrenatural de Deus. Vocês não estão muito empolgados com isso? Eu estou, irmãos. Eu creio, irmãos, que esse é o lugar que nós veremos algo que ainda nós não vimos, mas que está preparado para nós. Amém? Então, amados, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Somos uma partinha do corpo de Cristo, mas somos corpo de Cristo. E é através de nós que as coisas sobrenaturais de Deus vão se manifestar. Mas nós precisamos mudar a nossa mente. E eu quero usar um texto agora, que nós vamos ter que ler ele para você poder compreender, que vai nos trazer alguma coisa a respeito disso. Atos capítulo 9, a partir do verso 36. Quantos estão entendendo no Espírito? Diga glória a Deus. Amém. Nós vamos ler até o verso 43. Preste atenção nessa história, porque nós vamos retirar alguns ensinamentos da palavra aqui para nós. Amém? Estão comigo, irmãos? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, mas acho que é Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que é gazela. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. Na minha tradução aqui diz cenáculo, né? Mas é a mesma coisa. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Até aqui. Bom, Dorcas era uma mulher especial, uma serva de Deus, né? No verso 36, diz que era uma discípula, não é? Cheia de boas obras. Então, era uma mulher conhecida pelas boas obras, pelas esmolas que ela fazia. Uma mulher caridosa. Uma mulher que ela fazia roupas para as viúvas, para os cegos, para os necessitados. Mas a Bíblia também diz que ela era uma discípula. Então, ela não somente fazia caridade ou um trabalho social, ela também era uma discípula do Senhor, ela se envolvia com as coisas de Deus. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Ela morreu e, diante da morte, não há o que fazer. Ela morreu. Aquela pessoa tão especial não estaria mais ali fazendo aquelas coisas para os pobres, não estaria mais ali junto com eles. E nós precisamos entender, amados, que fatalidades acontecem, todos nós estamos sujeitos a isso. No verso 37 diz que aconteceu naqueles dias, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, num cenáculo. Ah lá, agora a tradução é outra agora lá. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Eu só estou fazendo uma analogia aqui, tá, irmãos? Para nós entendermos com relação a Atos
que nós lemos. Colocaram ela no cenáculo, prepararam o corpo, lavaram o corpo e mandaram, verso 38 e 39, mandaram chamar a Pedro. E Pedro foi e atendeu lá a chamada, né? E quando Pedro chegou, eles levaram ele até o cenáculo, até aquele, provavelmente era o segundo ou terceiro andar da casa, levaram ele até lá, e quando ele chega, as viúvas se apresentam chorando e apresentando as mantas, as coisas que ela fazia, mostrando as túnicas, os vestidos que Dorca fizeram enquanto estavam com elas. E essas pessoas, então, começam a ver o trabalho dessa mulher, não é? Na verdade, essa mulher ela não ficava no discurso, ela fazia, né? Porque, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, tem muitas pessoas que falam, mas na hora de fazer não faz nada, não é verdade? É muito comum acontecer isso. Mas Dorca, apesar de morta, ela mostrava o que acompanhava a fé dela, não é? O coração dela. Então era uma mulher diferente. Mas mesmo assim, querido, Dorcas foi atingida por essa fatalidade e morreu. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui no mundo, e o fato de nós estarmos aqui no mundo, amados, este mundo é um mundo caído. É um mundo que, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Nós nascemos debaixo de uma natureza de pecado. Então, nós estamos sujeitos àquilo que aconteceu aqui na terra, com a maldição que foi lançada sobre a terra. Pode nos alcançar. Lógico que nós temos o socorro do Senhor, podemos buscar, mas nem sempre, não é? E o que aconteceu aqui? Então, as coisas não deram certo para Dorca, ela se enfermou e faleceu. Então, nada mais poderia fazer, não tinha mais o que fazer. O que fazer por Dorcas? Levaram ela para o cenáculo. E o que isso fala conosco nessa noite, amados? Isso mostra algumas coisas que nós precisamos analisar. Por exemplo, ela não foi levada para um outro lugar. Ela não foi levada para o velório, ela não foi levada para uma farmácia, ela não foi levada para uma casa comum. Ela, diz a palavra aqui que ela foi levada para um lugar de oração. Ela foi levada para um lugar de clamor, um lugar de esperança, um lugar onde o Espírito Santo se move. Então, amados, é no lugar de oração, é no lugar de esperança na presença de Deus que nós vamos trazer as coisas que muitas vezes estão morrendo em nossas vidas. A sua vida de oração está morrendo? A sua vida de adoração está morrendo? O seu casamento está morrendo? A sua saúde está ruim? O seu trabalho, a sua condição financeira, as coisas estão morrendo na sua vida? Existe um lugar que você pode ir para pedir o socorro de Deus. O Senhor diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor quer cuidar de cada detalhe da nossa vida, e é nesse lugar que o Espírito Santo vai assoprar algo novo, é nesse lugar que o Espírito Santo vai começar a agir em nossas vidas, amados. Então nós precisamos entender isso, mas aquilo que está morto ou morrendo não é para ser levado para outro lugar. Nós temos que levar na hora do desespero, da desesperança, do desânimo, ao invés de levar para algum lugar, vamos levar para o nosso quarto de escuta, para o nosso cenáculo, para o lugar onde nós vamos nos comunicar com aquele Deus que nós estamos tendo comunhão plena com Ele. Quantos estão entendendo? Porque tem muitas pessoas que, ao invés de ir para o cenáculo quando estão desanimados, eles correm do cenáculo, não é? Ao invés de ir para o cenáculo, corre, para de orar, fica revoltado contra Deus, fica revoltado contra as pessoas. Não é por aí, amados. Esse é o momento de você entrar no seu quarto, é o momento de você fechar a porta, dobrar o seu joelho, não é? E o seu pai que está em secreto, ele já está lá te esperando. Ele já está lá em secreto esperando para te ouvir, não é?
Então tem gente, irmãos, que na hora que algumas coisas começam a morrer nelas, elas ao invés de ir para lugar de oração, elas vão para qualquer outro lugar. Elas desistem de fazer a vontade de Deus. Elas desistem de tocar em vidas. Elas desistem de viver a vida mediante os princípios da palavra de Deus. Porque elas sentiram que perderam o controle, e elas então não têm fé suficiente para suportar aquele momento e se segurar e dizer: não, Deus está comigo e eu vou aos pés dele e eu sei que ele vai cuidar de mim. Sabe, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele não nos livra do problema, mas ele passa conosco pelo problema. Essa é a diferença de quem se move pela fé. Mas 2 vezes que eu entrar no cenáculo, meu problema já vai ser resolvido. Na Bíblia não diz isso. Mas se você entrar lá, se você tiver encontro com Ele, Ele tanto pode ajudá-lo a encontrar um caminho novo, como Ele pode também dar força ao seu coração para passar pelo deserto, pelo vale, caminhar contigo de mãos dadas, até você atingir um lugar de maturidade nele. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que toda área morta, todo sonho roubado que Satanás tem roubado de você, que não tem mais jeito, não tem mais esperança, você pode dizer aí no teu coração: não vai ficar assim não, eu vou para o cenáculo, eu vou para o meu quarto de escuta, eu vou buscar a presença de Deus e eu sei que Ele vai me socorrer. Quantos creem que existe uma novidade de vida aqui para você? Deus que nós temos é um Deus de novidade de vida, queridos. Por que eu sei isso? Por causa da fé. Por causa da fé. É por causa da fé que o sobrenatural vai acontecer. O cenáculo, irmãos, é o lugar do sobrenatural de Deus. É o lugar do fogo do Espírito cair, é o lugar de sermos cheios do Espírito de Deus. Irmãos, que Deus parece que gosta de agir nas situações difíceis, para que o nome dele seja glorificado, mas não é que ele gosta disso não, é porque ele quer dar força à nossa fé, ele quer aumentar a nossa fé, ele quer que nós alcancemos desafios maiores. Eu quero fazer uma pergunta: Dorcas tinha morrido, sim ou não? Tinha. Tinha esperança dela voltar? Não. Tinha um diagnóstico definitivo? Estava tudo acabado, morreu. Diagnóstico definitivo. Só que quando falaram isso para Pedro, que mandaram chamar Pedro, outra coisa escondida na palavra: ele sai de Lida e vai para Jope. Então, quer dizer, Dorcas estava em Jope, o cenáculo estava em Jope, Pedro estava em Lida. Agora que interessante, Lida significa conflito. Falar a cidade lá, Lida, o que significa o nome? Conflito, luta, contenda. Agora, muitas vezes as pessoas, ao invés de sair do lugar de luta e ir para o cenáculo, porque Jope significa formoso, não é? Ele tinha que sair da Lida, daquele lugar ruim, e ir para um lugar formoso. Então chega a notícia, chega o problema, e Pedro poderia ter ficado ali. Ele falou: já morreu, o que eu vou fazer lá? Não é? Amados, mesmo que nós tenhamos uma notícia ruim, nós não devemos ir para esse lugar chamado Lida, não é? Ao invés de ficar no lugar da contenda, Pedro decidiu ir para Jope. Ou seja, lá era o lugar onde a manifestação de Deus ia acontecer. E quando Pedro foi para o cenáculo, ele não foi para enterrar Dorcas. Ele não foi. Imagino que ele foi para o cenáculo lembrando aquilo que Jesus disse, né? Para que eles esperassem, perseverassem em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então ele falou assim: eu vou lá não para enterrar Dorcas. Então, amados, nós não vamos para o cenáculo. Quando você vai para o seu quarto de oração, você não vai para lá para ver coisas mortas. Lá não tem morte, lá tem a presença viva do Senhor. Sabe, irmãos, quando você
Experimente, talvez você já faça isso, mas aqueles que não fazem, experimente fechar a porta do seu quarto quieto e dobrar a cama ao lado, dobrar o joelho ao lado da cama. Experimente sentir aquela presença do Espírito Santo ali, onde você abre o teu coração, onde Ele te convence de que Ele é o grande Deus, o grande Senhor, que cuida de você, que vai dar direção para a tua vida. Temos que experimentar isso, amados. Lá não tem coisas mortas. Quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos no mover do sobrenatural. No mover do sobrenatural de Deus. Amados, é no cenáculo, é na tua oração que o sobrenatural vai acontecer. Foi dito aqui, nós não podemos departamentalizar a nossa vida. A nossa vida espiritual, ela acontece em todos os momentos, em qualquer circunstância da nossa caminhada. Cremos que é tempo, amados, de Deus manifestar esse sobrenatural nas nossas vidas. É tempo. Então diga assim: eu não vou ficar em Lida, eu vou para Jope, porque ainda que eu esteja morto, eu viverei. Amém, queridos? Então quem crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Quem crê que Ele é o Deus dos impossíveis? Então, amados, nós somos um povo de esperança. Agora essa esperança, ela só acontece no quarto de escuta. Por isso, quem vem enfrentando luta, irmãos, eu quero dizer para você, independente da gravidade do problema que você está vivendo, levante-se, saia de Lida e vai para Jope. Corra em direção ao seu milagre. Pela fé, por pior que a notícia seja ruim, você vai ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus, amados, Ele é um Deus do impossível. As coisas que o Espírito Santo de Deus faz, vai além da nossa razão, da nossa compreensão. Por isso que é muito difícil as pessoas às vezes crerem, porque é crer no invisível, não é? É crer no invisível. Mas quando você está na presença do Senhor, amados, nós não precisamos ter uma imagem na nossa frente, a presença dEle nos envolve. E esta presença nos faz saber, com a certeza absoluta, de que Ele está conosco, que Ele vai à nossa frente. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. O que nós não podemos ficar é lamentando o que já morreu, né? Mas sabermos que Deus pode fazer coisas novas. Para nós caminharmos para o final da meditação, o mover sobrenatural, irmãos, só acontece no momento que nós procuramos o Senhor. Então eu quero que você diga para o teu irmão do lado: faça da tua casa um cenáculo. Fala para o seu irmão assim: você não entendeu. Faça da sua casa um lugar de oração. Preste atenção nesse texto de Efésios 3,14. Paulo, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, como eu amo esta frase. Existia uma causa na vida de Paulo. Ele estava orando por aquele povo. E ele disse então: e por causa desta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Esse é o momento que nós dobramos a nossa cerviz. É nesse momento que nós quebramos o nosso orgulho. É nesse momento que a nossa soberba cai por terra. É quando nós ajoelhamos e dizemos para o Senhor: o Senhor é que está no controle. O Senhor é que está no controle. Então tem causa, irmãos, que dinheiro não vai resolver. Tem causa que médico não vai resolver. Tem causa, irmãos, que não tem remédio. Por isso que Paulo fala que tem causa na nossa vida que nós vamos precisar nos colocar de joelhos. Agora, vocês conhecem medicina preventiva? Sim ou não? É você ir no médico quando você não está doente.
Mas eu vou fazer o que no médico? Fazer alguns exames para ver se está tudo bem. Porque se estiver no comecinho, pode curar. Então, a medicina preventiva da sua fé é você dobrar o joelho mesmo quando você não precisa. Mesmo quando você não está em dificuldade, mesmo quando você não está em luta, dobre o joelho na presença de Deus, busque a face dele. Atos 9:40, para nós finalizarmos. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ele abriu os olhos, e vendo a Pedro, e ela, abrindo os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Que coisa gloriosa. Quando Pedro então vai, ele sobe ao cenáculo, lugar de oração, e aquelas pessoas estavam chorando, estavam lá mostrando as coisas que Dorcas fazia, e eles estavam ali desanimados, chorando, cheio de tristeza. E o que Paulo fala para eles? Pedro, por que eu estou falando de Paulo tanto assim, né? O que Pedro fala para eles? Sai todo mundo daqui. Vocês não ficam penalizados? Aquelas pessoas que amavam Dorcas, que eram ajudadas por elas. Mas, irmãos, elas estavam tristes, elas estavam chorando, elas estavam desanimadas. Agora, Pedro conhecia o cenáculo. Pedro experimentou a descida do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que o Pedro disse? Ele falou: olha, sai incredulidade, sai tristeza, sai pessimismo, sai desânimo. Quando ele manda aquelas pessoas saírem, é porque elas estavam desanimadas a ponto de não crer mais. Não tinha mais solução para elas. Aquelas pessoas estavam ali, irmãos, chorando, desanimadas. Amados, e tem horas que Deus, para agir, nós podemos dizer: sai fora todo sentimento errado que está dentro de mim. Às vezes você dobra o joelho, às vezes você vai para o seu quarto de escuta, você dobra o seu joelho lá, mas estão aqueles pensamentos errados, aquela incredulidade. É momento de você mandar embora da sua vida. Diga: eu não aceito, sai da minha vida. Eu não quero, porque eu quero aqui um encontro com o meu Deus, não com a incredulidade. Não podemos carregar esses sentimentos, irmãos, que impede Deus agir nas nossas vidas. Então Pedro tira dali aquilo que podia atrapalhar, e é isso que nós precisamos fazer. Irmãos, quando você dá as costas ao pecado, quando você pratica a justiça, quando você pratica a fé, quando você busca a palavra, tudo isso são ingredientes que formam em você uma pessoa que tem autoridade para dizer a qualquer espírito de incredulidade que venha a você: sai da minha vida. Porque você está cheio da autoridade da palavra de Deus. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, amados, ao tirar a Bíblia, diz que ele se ajoelhou, né? Olha de novo, Pedro aí, agora é Pedro, né? Pôs-se de joelhos. Eu imagino eles dizendo assim, talvez na oração dele: Senhor, Tu és a ressurreição e a vida. Aqui está Dorcas. Cura, Senhor, levanta, não é? Eu clamo. Então eu quero clamar nessa noite, irmãos, por aqueles que estão passando por lutas, que estão desanimados, para aqueles que estão sem esperança, às vezes numa circunstância diferente um do outro, mas estão não perdidos, mas parece que as forças foram minadas, tiraram as forças espirituais. É lógico que nós não vamos chegar aqui no fim do culto, fazer um apelo, orar e pôr as mãos, vocês vão sair aqui prontinho, não. Não é assim que funciona. Você vai ter que buscar, você vai ter que orar, abrir a palavra, estudar, aprender com o Espírito Santo, para que você possa sair da religiosidade e entrar no mover da fé, no mover do Espírito. É assim que deve funcionar. Então, amados,
Nós não vamos falar para você sair, você é incrédulo, então sai, porque nós vamos fazer uma oração aqui, né? E você precisa sair daqui. Não, nós não vamos dizer, sai fora, não é? Mas nós vamos transformar esse lugar num lugar de oração. Esse lugar pode ser o nosso cenáculo. Esse momento pode ser o lugar da nossa esperança, da promessa se cumprir em nossa vida. Esse momento, avivado pela palavra que está sendo ministrada, pode transformar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, a ponto de nós orarmos e o Senhor começar a trazer coisas novas no nosso coração. Então, o Senhor pode soprar um vento novo, soprar o sobrenatural, sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está sem esperança. Então, amados, Deus está nos convidando para esse lugar nessa noite. As nossas vigílias muitas vezes têm sido ainda um pouco tímidas. E a timidez significa falta de intimidade. Então nós precisamos buscar essa intimidade, não é? Para que não sejamos tímidos no Senhor. Para que nós sejamos ousados no Senhor. Então Pedro disse, Tabita, levanta. Então, amados, pela fé, você vai dizer para o teu problema, para a tua luta hoje, isso não vai morrer em mim. Isso não vai morrer na minha vida. Amados, sabe o que tem faltado para nós nas horas difíceis? Joelho no chão. Alô? Nessa hora ninguém fala amém? Tem que arrancar a fórceps? Não é? Amados, deixa eu dizer algo para você. O inimigo vai fazer de tudo para afastar você da oração, da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo. Cachorro vai latir, gato vai miar, telefone vai tocar, testemunho de Jeová vai bater na porta da sua casa, não é? Vai acontecer de tudo. Vai acontecer de tudo nessa hora. Mas se você prevalecer ou perseverar em oração, o sobrenatural de Deus vai vir. Quantos creem nisso? Diga amém. Então vamos fazer desse lugar um grande cenáculo agora, um grande lugar de oração. Alô? Tem gente aí? Então, cadê os músicos? Vem os músicos aqui. Quero que os músicos toquem, mas toquem baixo, por favor, porque eu quero ouvir o som, não é, das orações. Quantos estão dispostos a orar nessa noite? 1, 2, 3, 4, 8, 12, né? Desse lado eu não contei. Lá atrás tem mais. Amém. Então vamos fazer o seguinte, queridos. Eles perseveraram em oração durante aproximadamente 10 dias. 10 dias, perseverando em oração. Aquele lugar era um lugar de esperança. Esperança de uma promessa que Jesus tinha feito a eles. Hoje você vai olhar para as tuas promessas, porque esse lugar é um lugar de esperança. É um lugar de liberação da palavra, do poder de Deus. Eu tenho minhas necessidades, você tem as tuas, todos nós aqui somos iguais. Nós todos aqui estamos no mesmo barco. Como Pedro, Tiago, João, Maria, os seus irmãos, naquele cenáculo, estavam também no mesmo barco. Eles tinham o mesmo objetivo, como nós temos o mesmo objetivo. Eles tinham a mesma esperança, como nós temos uma mesma esperança. Eles tinham frustrações e nós também temos frustrações. Mas a esperança prevaleceu sobre a morte. A esperança prevaleceu sobre o desânimo. Eu falei baixo, mas não sei se é tão baixinho assim. Amém. Então, queridos, vamos colocar em pé. Eu quero que você se junte com um irmão e ore por ele primeiro. Irmãos, alô? É para orar, não é para mexer os lábios.
seu irmão precisa ouvir a sua oração. Por isso que eu pedi que a música fosse baixa, porque eu quero que o irmão escute a sua oração, ok? Então feche seus olhos, comece a orar. Pode apagar a luz aqui um pouquinho, por favor. Deixa a luz mais, que os irmãos fiquem mais à vontade. Se você não sabe orar, irmãos, aprenda agora. É a hora. É pedir para o Pai. És tudo para mim. Cremos sim, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa cura. Tu és tudo pra nós, tudo pra nós, tudo pra nós. Dependemos em Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Aleluia. Irmã, coloca aí o versículo Romanos 4:17. Coloca na tela para mim. Romanos 4:17. Bendito é teu nome, Senhor. Esse é o som mais agradável ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o sacerdote levava um animal lá no Velho Testamento e era oferecido em holocausto ao Senhor, e aquela fumaça que subia como aroma agradável ao Senhor. Hoje esse sacrifício são as nossas orações. Possa saber que nesse momento chega diante do Senhor como um aroma agradável a tua oração, a oração da igreja. Agora eu quero que você olhe para esse texto, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! Nosso clamor agora, irmãos, toda a igreja juntos, para que o Senhor traga à existência as coisas que não existem na nossa vida. O mover dele, os dons, os frutos do Espírito, aquilo que não está presente ainda em nossas vidas. Então vamos levantar nossa voz agora. Levante a sua voz agora. Senhor, nós pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Que o Senhor que faz, Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Senhor Deus, aquela situação que nós estamos vivendo, Senhor, e nós não sabemos como resolver. Aquele problema, Senhor, aquela dificuldade, aquela luta, aquela fraqueza espiritual, aquela dor, Senhor Deus, da perda, Senhor Deus, que não tem como resolver, mas o Senhor traz a existência, Senhor, agora. O Senhor traz a existência agora pela fé, e o Senhor transforma as nossas vidas. Então nós liberamos sobre esta igreja, Senhor, o sobrenatural, a cura, a libertação, a transformação de vida, a transformação de casamentos, a transformação de pessoas viciadas. Senhor Deus, nós liberamos sobre esta igreja milagres portentosos do Teu Espírito. Os sinais seguirão aqueles que creem. E nós estamos aqui dobrados diante de Ti, porque cremos no sobrenatural, cremos na cura, cremos na libertação, cremos no mover do Teu Espírito, cremos na salvação, nós cremos pelo poder da Tua palavra. Então vem, Senhor, com o Teu poder, vem, Senhor, nos envolva, nos leve ao quarto de oração, nos leve à Tua presença, nos leve, Senhor, nos leve, Senhor, nos leve, mova o Teu Espírito, sopra o Teu Espírito, derrama do Teu Espírito, enche-nos da Tua presença. Oh!
Estenda a sua mão ao Senhor, querido. Diga: Senhor, nós precisamos de Ti. E nós queremos voltar para os nossos lares nessa noite, Senhor, com essa presença viva em nós. E nós vamos mantê-la, Senhor, até que do alto venha o poder sobre as nossas vidas, venha a graça, a misericórdia que o Senhor nos prometeu. E agora, Pai, nós levantamos nossas mãos e dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor.